Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de revisão do sexto ano. A nossa aula de revisão, ela vai... vou passar para vocês aqui as páginas que vocês devem estudar, além do questionário que eu passei para vocês, ok? Então, o nosso primeiro capítulo, ele tratou sobre a questão da história e vida. A história vivida, né, que é um tipo de história, a história vivida e a história cronológica, ok? Então, a história vivida é a história que você aprende com seus pais, com seus avós, aquela história contada, chamada história oral. E a história que a gente trabalha, que é a questão da nossa disciplina, que é escrita inclusive com letra maiúscula, é a história é, escrita pelos historiadores, ok? Então, é a forma como se faz a cultura, como se organiza as sociedades, né? Então, esse tipo de história é importante para que fique registros, né, na sociedade sobre o modo de vida de cada povo, né? Forma de trabalho, como é que eles se organizam, né? E por que a história é importante? Por que é importante estudar a história? Porque a história, ela, através do estudo da história, você consegue compreender o presente e fazer um planejamento para o futuro. Os antigos historiadores, os antigos escribas, né, aquelas pessoas que faziam registro da história, elas procuravam descrever como é que as sociedades viviam, como eles se preparavam, como eles se organizavam. Então, registrando, né, algumas coisas, eles deixaram para a gente alguns vestígios. Então, vou dar um exemplo de um vestígio deixado pelos nossos antigos, as pinturas rupestres que foram feitas nas cavernas, né, nas paredes das cavernas. Então, através daquelas pinturas, nós podemos, assim, compreender um pouco como é que aquelas sociedades antigas viviam. Também os seus utensílios, né? Utensílios de guardar mantimentos, de cozinhar. Então, esses utensílios antigos que foram escavados pelos estudiosos, né, pelos cientistas, eles começaram a decifrar como é que eles se alimentavam, que tipo de alimento eles produziam, né, se comiam cru, se cozinhavam, se conheciam o fogo. Então, todos esses vestígios deixados pelo homem fazem com que nós possamos compreender um pouco da importância do estudo da história para a humanidade. O conhecimento histórico, ele é produzido, né, como eu falei, pelo historiador. Então, essa produção é muito importante, né, para a gente poder compreender. E, às vezes, né, nós pouco damos valor aos objetos antigos. Mas esses objetos antigos são chamados de fontes históricas, que pode ser uma fonte histórica. Uma fonte histórica pode ser oral, e ela pode ser escrita, e ela pode ser visual também. Uma fonte oral, que eu já falei, uma história contada, uma história passada de geração para geração. O que é uma fonte escrita? Pode ser uma carta, um livro, um documento, uma certidão de nascimento. Também conhecido como fonte histórica escrita. E a fonte visual, né? Um filme, uma fotografia, um quadro, né? Pode explicar e pode relatar o momento que aquela sociedade vivia. Né? Através de um quadro, você pode observar, fazer uma observação muito profunda e entender que aquele quadro ali foi pintado numa época, de uma certa época, e quais eram os costumes daquela sociedade naquela época. Ok? Então, a partir daí, você pode compreender um pouco mais sobre a questão da história. Continuando nossa revisão, né, que eu não falei no início, mas além, né, de você estudar o questionário, você também pode estudar as páginas do livro, do primeiro capítulo. Eu, por exemplo, estou aqui com o livro de vocês, né, ok? Esse livrinho aqui do sexto ano. Eu estou aqui no segundo capítulo, né, que fala sobre o tempo. Tempo e cotidiano. Página 26, né, é o tempo e cotidiano. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo que nós podemos dividir em unidade. Então, como é que eu posso dividir o tempo em unidade? Segundo, minuto, hora, dia, semana e assim por diante. Então, chamado de tempo cronológico. E tem o tempo da natureza. O tempo da natureza é o seguinte, são os fatos que acontecem. Então, descobrimento do Brasil, 1500. Então, logo coloquei uma data. Mas eu sei, né,
que é um tempo cronológico, é um tempo que a gente pode determinar uma data, mas o fato não, o fato é um tempo da natureza, foi um acontecimento importante, né? Então não importa assim, o ano que aconteceu, mas importa sim o acontecimento, né? Dia da independência do Brasil, quando Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, independência ou morte. Foi em São Paulo, foi às margens do rio Ipiranga, foi no dia 7 de setembro de 1822, tá, é importante, mas muito mais importante é o fato. É o fato da independência. O Brasil passa a ser um país independente de Portugal. Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil toma decisões independente da colônia portuguesa. Nós ficamos livres do domínio de Portugal. Ok? E o que é também importante para controlar o tempo? É o calendário. Né? O fato de ter um calendário. Hoje em dia, nós temos um calendário dentro do nosso celular, né? Fazemos assim uma programação para a hora de acordar, para a hora de tomar um remédio, para a hora de almoçar, lanchar, jantar, para compromissos. Mas antigamente não tinha isso, né? Não tinha um calendário estabelecido. Então, o que os homens antigos usavam? Eles usavam dois astros, a Lua, né, e o Sol. Então, o nosso calendário lunar ele possui 12 meses e 29 ou 30 dias. Acompanha as fases da Lua, principalmente os meses se iniciam na Lua Nova. Nós temos 4 fases de Lua, né? Lua Nova, Lua Cheia, Lua Minguante, né? E Lua Nova. Então, assim, os antigos começaram a observar a natureza e observar que a Lua, ela se transformava, ela se modificava. Então, eles foram contando os dias. Olha, demorou 30 dias, demorou 7 dias, demorou... Eles faziam uma conta lá e começaram a organizar os calendários. E também a questão do Sol, né? O Sol também foi usado também para transformar essa ideia de dia e noite, né? Algumas pessoas começou a escurecer, chamaram de noite, sumiu o Sol. Quando o Sol aparecia no dia seguinte, era um novo dia. E os calendários são diferentes, né? Cada povo, cada país, né, tem um calendário diferente. O nosso calendário é o calendário gregoriano, né? Então, assim, tem calendário chinês, tem o calendário dos muçulmanos, tem os judeus. Então, independente de cada povo, eles organizam os seus calendários. O tempo é importante para a gente. Hoje em dia a gente vive uma sociedade que o tempo que conta muito a questão do tempo. Então, da página 26 até a página, deixa eu ver aqui para você, até a página 31, vocês vão poder estudar sobre o tempo, né? Como o tempo é dividido, como existe essa ideia de organização. De uma semana tem quantos dias? Tem 7 dias, né? Um mês tem 30 ou 31 dias. Quando é ano bissexto, 29. Também tem a questão da década, né? Uma década são 10 anos, a cada 10 anos é uma década, pode ser contada assim também. Tem a questão do século, né? Século são 100 anos, e tem a questão do milênio, que são 1000 anos. Ok? Então, o tempo ele é dividido também assim para facilitar o estudo e o ensino da história. No capítulo 3, nós vamos estudar a origem dos seres humanos. De onde surgiram os primeiros seres humanos? Né? Qual foi a região? Eu já expliquei para vocês que os primeiros hominídeos eles surgiram na África. O primeiro Adão e a primeira Eva. Né? Então, para isso também é ensinado no capítulo 3 duas teorias. A teoria evolucionista e a teoria... Qual é a outra teoria, além da evolucionista? Eu sei que vocês sabem, né? Quem pode responder sobre a teoria? A teoria criacionista é a teoria que os religiosos defendem, que eles defendem a ideia da criação. A teoria evolucionista é a teoria que é defendida pelos cientistas, né? Porque existiu um cientista muito importante chamado Charles Darwin. E aí ele foi e trabalhou essa ideia da teoria da evolução. Ele era naturalista, inglês, né? Então ele desenvolveu essa teoria que as espécies mais fortes sobreviveriam em relação às espécies inferiores. Então, é importante ciência? Claro, super importante.
Mas é importante também a ideia da criação? Sim, claro, né? Para a questão religiosa, é importante como também acredite nessa ideia da criação. Não é possível que um planeta tão bonito como esse não tenha sido feito somente por uma grande explosão, mas também com a mão de um ser superior que algumas religiões chamam de Deus. Nessa fase também dos primeiros seres humanos, tem dois períodos também que nós estudamos. Período paleolítico, né, que trata da questão da idade da pedra lascada, onde o homem não sabia fazer as ferramentas. As ferramentas eram de forma bruta, ele não sabia polir a pedra. E depois nós vamos para a segunda fase, que é a fase do período neolítico. O homem começa a dominar a agricultura, dominar o fogo, ele começa a polir as pedras, fazer ferramentas com mais afinação, e isso vão também surgir as primeiras cidades, as primeiras aldeias organizadas em sociedade. Né? O primeiro monarca, a presença de um líder, né? As coisas vão sendo feitas de forma diferente. Isso vocês vão ter essa ideia do período paleolítico e neolítico na página 41, né? Dá para vocês estudarem um pouco sobre o período paleolítico. Na página 42 também, aí vai falar sobre o neolítico. No capítulo 4, nós vamos assim observar aqui os aspectos da sociedade indígena do Brasil. Como é que eram as nossas sociedades indígenas? Tinham muitos índios aqui no Brasil. Eles eram diferentes daquela sociedade da América Central, né, e parte da América do Sul, que era a sociedade pré-colombiana. Os nossos indígenas, eles eram diferentes no aspecto de desenvolvimento. Eles ainda não eram tão desenvolvidos como os povos pré-colombianos. Mas eles já tinham assim, uma ideia de organização que era construir os sambaquis, né, para poder sobreviver, para poder se esconder do frio. Então, eles deixaram muitos vestígios. Né? E essa palavra sambaqui, né, ela em tupi, ela significa amontoado de conchas. Então, eles faziam com as conchas esse espaço, né, para guardar as coisas, para dormir, para poder se esconder. E os estudiosos, né, acharam vários sambaquis nas regiões próximas ao litoral. Né? Eles eram agricultores, né? Eles eram ceramistas, já sabiam fazer cerâmicas, sabiam fazer algumas peças importantes para guardar alimentos. Né? Então, se você for estudar um pouquinho sobre a região da Amazônia, você vai achar a cerâmica marajoara, que também é interessante porque mostra um pouco da arte desse povo indígena brasileiro. Deixaram também pinturas rupestres, deixaram vestígios da natureza, eles tinham um respeito muito grande pela natureza. Então, assim, vocês poderão estudar até a página 59, né, do nosso livro, para poder se prepararem para a nossa prova. Da página 12, né, primeiro capítulo, a história e vida, o tempo, a origem dos seres humanos e as sociedades indígenas do Brasil. Praticamente da página 12 à página 59. Vocês vão poder estudar. E também não esqueçam de dar uma olhadinha no calendário de vocês, né, na organização. Está vendo como o calendário é importante? Mas principalmente para que vocês possam fazer uma boa prova, né, e se preparar assim para esse primeiro bimestre. Apesar da dificuldade que nós tivemos, vamos torcer para que Covid-19 passe logo, a gente volte nesse convívio maravilhoso que a gente tinha na sala de aula, os nossos amigos, nossos professores, e com certeza tudo vai melhorar. Um abraço para vocês.